Arrume suas coisas. Você vai comigo. Ela dormia no chão da cozinha, não porque fosse empregada, mas porque Doroteia, a madrasta, decidira que um colchão fino jogado no canto, entre o fogão a lenha e a porta dos fundos, era tudo o que Francisca merecia desde que seu pai morrera. Todos os dias, antes mesmo do sol romper o horizonte, a jovem já estava de pé. Os pés descalços tocavam as tábuas frias do assoalho. E ela começava o dia como sempre começara nos últimos 3 anos. Em silêncio, com medo de respirar alto demais. Limpava a casa inteira. Cozinhava para Doroteia e para as 2 filhas da madrasta, Celina e Estela, que ainda dormiam em camas macias enquanto Francisca carregava a água do poço. Obedecia a cada ordem sem questionar, mesmo quando as ordens vinham acompanhadas de humilhações. Você é lenta como uma mula velha, resmungava Doroteia, sentada à mesa da cozinha enquanto Francisca servia o café da manhã. Seu pai te mimou demais. Agora veja o que virou. Uma inútil que mal sabe pentear o próprio cabelo. Francisca baixava a cabeça e não respondia. Nunca respondia. Aprendera que o silêncio doía menos que as palavras. Ela tinha 17 anos e parecia carregar o dobro disso nos ombros. O vestido que usava era o mesmo de sempre, gasto, remendado, com a barra suja de terra porque não havia outro. Os cabelos castanhos, compridos e ondulados, eram presos num coque simples que ela mesma fazia antes do amanhecer. Suas mãos estavam ásperas do trabalho e seus olhos, que um dia foram brilhantes, agora pareciam perpetuamente cansados. Ninguém da vila sabia exatamente como Francisca vivia. Doroteia era hábil em manter as aparências. Nas missas de domingo, vestia a enteada com um xale limpo e forçava um sorriso falso quando os vizinhos perguntavam como estavam. Francisca é uma bênção, mentia Doroteia, apertando o braço da jovem com força suficiente para deixar marca. Não sei o que seria de mim sem ela. E Francisca sorria de volta, porque era isso que lhe ordenavam fazer. Mas naquela manhã de março de 1898, algo diferente aconteceu. Francisca estava agachada no quintal, lavando roupas no tanque de pedra, quando ouviu o som de cascos de cavalo na estrada de terra. Não era incomum. A fazenda da família ficava perto da estrada que ligava a vila de São Lourenço à cidade maior. E sempre havia viajantes passando. Ela nem ergueu os olhos, mas então ouviu a voz de Doroteia, num tom que nunca tinha ouvido antes. Submissa, quase gentil. Senhor Antônio, que honra recebê-lo aqui. Entre, por favor. Francisca parou de esfregar a roupa e arriscou uma olhada para trás. Um homem descera de um cavalo alazão e agora estava de pé no alpendre da casa, conversando com Doroteia. Ele era alto, de ombros largos, vestido com trajes elegantes que contrastavam com a simplicidade rústica da fazenda. Usava um chapéu de feltro e botas de couro bem cuidadas. Tinha por volta de 35 anos, o rosto marcado pelo sol, mas com traços firmes e um olhar sério. Antônio Cardoso. Francisca já ouvira falar dele. Era dono de terras na cidade vizinha, um homem de posses que raramente visitava aquela região. Diziam que era viúvo, que perdera a esposa no parto anos atrás e nunca mais se casara. A senhora disse que tem alguém aqui que poderia me ajudar. A voz dele era grave, direta, não havia rodeios. Doroteia acenou com entusiasmo exagerado. Mas sim, minha enteada Francisca, ela é trabalhadora, obediente, sabe fazer de tudo. Costura, cozinha, limpa, é perfeita para cuidar de uma casa grande. Francisca sentiu o estômago revirar. Doroteia estava oferecendo-a. Traga-a aqui, ordenou Antônio. A madrasta virou-se e gritou para o quintal. Francisca, venha aqui agora! A jovem limpou as mãos molhadas no avental sujo e caminhou devagar até o alpendre, o coração batendo descompassado. Manteve os olhos baixos, como sempre fazia quando havia estranhos. Antônio Cardoso a observou em silêncio por um longo momento. Francisca podia sentir o peso daquele olhar, mas não ousava levantar a cabeça.
Quantos anos você tem? Perguntou ele. 17, senhor, respondeu ela, a voz quase inaudível. Sabe ler? Francisca hesitou. Seu pai lhe ensinara a ler quando era criança, antes de morrer. Mas Doroteia nunca permitira que ela tocasse em livros depois disso. Sim, senhor. Sabe costurar? Cozinhar? Sim, senhor. Antônio assentiu lentamente, como se estivesse tomando uma decisão. Então se virou para Doroteia. Vou levá-la comigo. Preciso de alguém para cuidar da minha filha. Ela tem 3 anos e perdeu a mãe cedo demais. Precisa de uma mulher na casa que saiba educar e cuidar. Doroteia quase pulou de alegria. Claro, claro! Francisca será perfeita! Quando o senhor a quer? Agora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Francisca finalmente ergueu os olhos, chocada. Agora! Ele queria levá-la agora. Antônio a encarou diretamente pela primeira vez, e ela viu algo naqueles olhos escuros que não conseguiu decifrar. Não era crueldade, mas também não era gentileza. Era determinação. Arrume suas coisas, disse ele firme. Você vai comigo. Francisca abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Olhou para Doroteia, esperando que a madrasta recusasse, que dissesse que não poderia ficar sem ela. Mas Doroteia sorriu. Vá, menina. Obedeça ao senhor Antônio. É uma oportunidade que não vai ter de novo. E foi nesse momento que Francisca entendeu. Doroteia não estava triste. Estava aliviada. Estava se livrando dela. 20 minutos depois, Francisca estava sentada na garupa do cavalo de Antônio Cardoso, segurando uma trouxa pequena com tudo o que possuía no mundo. 2 vestidos remendados, um xale fino e a única coisa que restara de seu pai, uma pequena Bíblia desgastada. Ela não chorou quando deixou a fazenda para trás. Não havia lágrimas para derramar por um lugar que nunca fora seu lar. Mas enquanto o cavalo seguia pela estrada empoeirada, afastando-se cada vez mais de São Lourenço, Francisca sentiu algo que não sentia há anos. Medo. Medo do desconhecido. Medo daquele homem silencioso que cavalgava à sua frente. Medo do que a esperava naquela nova vida. Porque, no fundo, ela sabia a verdade que Doroteia lhe ensinara aos golpes. Meninas como ela não tinham sorte. Tinham apenas destinos que outros escolhiam por elas. E agora, seu destino tinha nome: Antônio Cardoso. A viagem durou quase 3 horas. Francisca não disse uma palavra o tempo todo. Antônio também não. Apenas o som ritmado dos cascos do cavalo na estrada de terra quebrava o silêncio entre eles. Ela observava a paisagem mudar ao redor. Deixaram para trás os campos abertos e descuidados perto de São Lourenço e entraram em terras mais bem cuidadas. As cercas eram inteiras, os pastos verdes e organizados. Gado de corte pastava tranquilamente sob a sombra de jequitibás centenários. Ao longe, podia-se ver trabalhadores na lavoura, pequenos como formigas contra a imensidão da terra. Francisca percebeu que estava entrando num mundo completamente diferente do que conhecia. Aquilo não era apenas uma fazenda, era um império rural. Quando finalmente avistaram a casa grande, Francisca prendeu a respiração. Era uma construção imponente de 2 andares, com paredes caiadas de branco e telhado de telhas vermelhas. A varanda larga circundava toda a frente da casa, sustentada por colunas grossas de madeira. Havia janelas amplas com venezianas verdes e no jardim frontal, roseiras e jasmins cresciam em canteiros bem cuidados. O perfume das flores chegava até a estrada. É aqui, disse Antônio, quebrando o silêncio pela primeira vez desde que saíram. Ele desmontou do cavalo com facilidade e estendeu a mão para ajudá-la a descer. Francisca hesitou por um segundo antes de aceitar. A mão dele era grande, calejada, mas firme. Não era áspera como as mãos de Doroteia quando a empurrava. Era apenas forte. Assim que seus pés tocaram o chão, uma mulher idosa apareceu na varanda. Ela era baixa, robusta, com o cabelo grisalho preso num coque apertado.
Usava um vestido simples de algodão escuro e um avental limpo. Seus olhos eram pequenos e perspicazes, e ela observou Francisca da cabeça aos pés com uma expressão que a jovem não conseguiu decifrar. Dona Jacira, chamou Antônio, subindo os degraus da varanda. Esta é Francisca, ela vai ficar aqui e ajudar a cuidar da Cecília. Dona Jacira cruzou os braços sobre o peito. Que pequena, murmurou, como se falasse sozinha. E Franzina, vai dar conta do trabalho? Vai, respondeu Antônio, sem deixar espaço para debate. Mostre o quarto dela e explique a rotina. Francisca, Dona Jacira é a governanta da casa. Você vai seguir as ordens dela. A velha senhora assentiu e fez um gesto para que Francisca a seguisse. Venha, menina. Não temos o dia todo. Francisca olhou para Antônio, esperando... O quê? Uma palavra de encorajamento? Uma explicação? Mas ele já estava virando as costas, caminhando em direção aos estábulos sem olhar para trás. Engolindo o nó na garganta, Francisca seguiu Dona Jacira para dentro da casa. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. O corredor principal tinha piso de tábuas largas e enceradas, que brilhavam sob a luz do sol que entrava pelas janelas. Nas paredes havia quadros de paisagens rurais e um grande retrato de uma mulher jovem e bonita, de cabelos escuros e sorriso sereno. Francisca parou diante do retrato hipnotizada. Era a senhora Elisa, disse Dona Jacira, percebendo o olhar da jovem. Esposa do senhor Antônio. Morreu há 3 anos, quando a pequena Cecília nasceu. Uma tragédia. O parto foi difícil, e ela não resistiu. Francisca sentiu um aperto no peito. Então era por isso que Antônio tinha aquele olhar distante, aquela rigidez nos ombros. Ele não era apenas um homem sério, era um homem em luto. Não fique parada aí, apressou-se Dona Jacira. Venha, vou te mostrar seu quarto. O quarto era pequeno, mas limpo. Ficava no 2º andar, no final do corredor. Tinha uma cama de solteiro com colchão firme, um armário simples de madeira, uma cadeira e uma janela que dava para os fundos da propriedade, de onde se via o pomar e, mais além, as montanhas azuladas no horizonte. Francisca largou sua trouxa em cima da cama e olhou ao redor, quase sem acreditar. Aquilo era dela. Um quarto de verdade, uma cama de verdade. Agradeça ao senhor Antônio, disse Dona Jacira, como se lesse seus pensamentos. Ele é um homem bom, mesmo que não pareça. A maioria dos patrões colocaria uma moça como você para dormir no quartinho dos fundos, junto com as outras empregadas. Mas ele disse que você precisava de um quarto perto da menina. A menina? Repetiu Francisca. Cecília, a filha dele. O quarto dela é ali. Apontou para a porta ao lado. Você vai cuidar dela, dar banho, pentear o cabelo, brincar, ler histórias. E vai ajudar na casa também, claro. Aqui não tem gente à toa. Francisca assentiu. Entendo. Dona Jacira a estudou por um momento, então suspirou. Bem, pelo menos você não parece ser respondona. Isso já é uma vantagem. Agora lave o rosto, arrume-se e desça para a cozinha. Vou te dar algo para comer e depois você conhece a Cecília. A pobre menina está dormindo agora, mas logo acorda. Francisca obedeceu. Lavou o rosto numa bacia de água fria que Dona Jacira trouxe. Trocou o vestido sujo por um menos gasto, prendeu os cabelos com mais cuidado e desceu as escadas com o coração batendo forte. A cozinha era enorme. Tinha um fogão a lenha que ocupava quase uma parede inteira, uma mesa grande de madeira no centro, prateleiras cheias de panelas de ferro, potes de barro e sacos de farinha e feijão. O cheiro de pão fresco ainda pairava no ar, misturado ao aroma de café. Dona Jacira colocou um prato diante de Francisca. Pão com manteiga, queijo fresco e um copo de leite morno. Come, ordenou. Você está magra demais. Francisca comeu devagar.
quase com medo de que aquilo fosse um sonho e ela acordasse de volta no chão da cozinha de Doroteia. Mas não era sonho. A comida era real, quente, farta. A madrasta não te alimentava direito? Perguntou Dona Jacira, sentando-se à frente dela com uma xícara de café. Francisca baixou os olhos. Alimentava o suficiente. Suficiente, repetiu a velha senhora com um resmungo. Conheço esse tipo de suficiente. Vi as marcas nos seus braços quando você lavou o rosto, menina. Não sou boba. Francisca não respondeu. O que poderia dizer? Dona Jacira suspirou novamente. Bem, aqui você vai ser tratada com dignidade. O senhor Antônio não tolera maus tratos. Trabalhe direito, cuide bem da menina e você terá comida, cama e respeito. Isso é mais do que muita gente tem. Sim, senhora. Naquele momento, um choro agudo ecoou pelo corredor. Um choro de criança. Dona Jacira levantou-se imediatamente. Cecília acordou. Venha, vou te apresentar. Francisca subiu as escadas atrás da governanta, o coração acelerado. Quando Dona Jacira abriu a porta do quarto ao lado do seu, Francisca viu pela primeira vez a menina que mudaria sua vida para sempre. Cecília estava de pé no berço, agarrada às grades, o rosto vermelho de tanto chorar. Ela tinha cabelos escuros e cacheados, olhos castanhos enormes e bochechas rechonchudas. Usava uma camisolinha branca simples e segurava um ursinho de pano com uma das mãos. Onde é a papá? Choramingou a menina com a voz chorosa. Quero papá. Seu pai está trabalhando, pequena, disse Dona Jacira, pegando a menina no colo. Mas olha quem veio te conhecer. Esta é a Francisca. Ela vai cuidar de você a partir de agora. Cecília olhou para Francisca com desconfiança, os olhos ainda molhados de lágrimas. Francisca deu um passo à frente, insegura. Não sabia o que fazer. Não tinha irmãos. Nunca cuidara de crianças. Mas algo dentro dela, um instinto que nem sabia que possuía, a fez estender os braços. Oi, Cecília, disse suavemente. Você é muito bonita, sabia? A menina fungou e escondeu o rosto no ombro de Dona Jacira. Ela é tímida, explicou a governanta. Mas vai se acostumar. Pegue ela no colo, vai. Precisa aprender. Com cuidado, Francisca recebeu a menina nos braços. Cecília era surpreendentemente leve e quente e cheirava a sabonete de camomila. Por um momento, a menina ficou tensa, como se fosse chorar de novo. Mas então Francisca começou a balançá-la devagar, murmurando baixinho. Está tudo bem, pequena, está tudo bem. E para sua surpresa, Cecília relaxou. Encostou a cabecinha no ombro de Francisca e deixou escapar um suspiro longo. Dona Jacira sorriu pela primeira vez. Acho que ela gostou de você. Francisca sentiu algo estranho e quente se espalhar pelo peito. Não era felicidade. Ainda não. Mas era algo próximo. Era propósito. Pela primeira vez em anos, alguém precisava dela. Não como uma empregada a ser explorada, mas como alguém que poderia fazer diferença. Os dias seguintes passaram num ritmo que Francisca nunca experimentara antes. Ela acordava cedo, mas não por medo de apanhar. Acordava porque Cecília começava a balbuciar no quarto ao lado, chamando por papá, ou simplesmente cantarolando sozinha. Francisca aprendeu a rotina da menina rapidamente. Dava banho nela pela manhã, numa bacia de água morna, vestia-a com cuidado, penteava os cachos rebeldes e levava-a para tomar café na cozinha. Depois, brincavam no jardim. Cecília adorava correr atrás das galinhas e rir quando elas cacarejavam assustadas. À tarde, Francisca lia histórias para ela. Ou inventava histórias quando as palavras da Bíblia eram difíceis demais para uma criança de 3 anos entender. Cecília ouvia com os olhos arregalados, encantada. À noite, Francisca a colocava para dormir cantando cantigas que sua própria mãe lhe ensinara antes de morrer. E enquanto a menina adormecia, Francisca ficava sentada ao lado do berço, observando aquele rostinho sereno e sentindo algo que não conseguia nomear. Quanto a Antônio,
Ele era uma figura distante. Francisca o via pouco. Ele saía cedo para supervisionar o trabalho na fazenda e voltava tarde, sujo de terra e cansado. Às vezes, entrava no quarto de Cecília antes de a menina dormir. Pegava-a no colo e ficava alguns minutos em silêncio, apenas segurando a filha contra o peito. Francisca sempre saía do quarto nesses momentos, dando-lhes privacidade. Mas uma vez, através da porta entreaberta, ela o ouviu sussurrar: "Você é tudo o que restou dela, pequena. Tudo o que ainda me mantém de pé." E Francisca entendeu, com uma clareza dolorosa, que Antônio Cardoso não era um homem duro por escolha. Era um homem que aprendera a não sentir para não desmoronar. Foi numa tarde de domingo, 2 semanas depois de sua chegada, que tudo começou a mudar. Francisca estava no jardim com Cecília, ensinando-a a fazer coroas de flores com margaridas, quando ouviu vozes vindas da varanda. "Antônio, você precisa pensar no futuro", dizia uma voz feminina, doce e insistente. Francisca reconheceu a voz. Era Dona Berenice, uma viúva da cidade, que visitava a fazenda com frequência, sempre trazendo doces ou bordados como presente. Ela era bonita, bem vestida e deixava claro para todos que tinha interesse em Antônio. "Oh, Cecília precisa de uma mãe", continuou Berenice, "e você precisa de uma esposa. Não pode ficar sozinho para sempre, Antônio. Não é natural. Cecília tem quem cuide dela", respondeu Antônio, a voz firme. "E quanto ao resto, não é da sua conta, Berenice." Houve um silêncio tenso. Francisca baixou os olhos, fingindo estar concentrada nas flores, mas o coração batia forte. Por que aquilo a incomodava? Não era nada dela. Antônio era seu patrão, nada mais. Se ele quisesse se casar de novo, o que isso importava? Mas importava, e Francisca não entendia por quê. Naquela noite, Francisca não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o teto de madeira escura, enquanto a luz da lua entrava pela janela, desenhando sombras no chão. Pensava em Berenice, naquela voz doce e insistente. Pensava em Antônio, na rispidez com que respondera. E pensava em si mesma, numa jovem de 17 anos que não tinha o direito de pensar nessas coisas. "O que estou fazendo?", perguntou-se, virando-se de lado e abraçando o travesseiro. "Ele é meu patrão, nada mais que isso. E eu sou apenas alguém que ele trouxe por pena." Mas a verdade é que Francisca começara a perceber coisas, pequenas coisas, como o modo que Antônio segurava Cecília com tanto cuidado, como se a menina fosse feita de vidro. Como ele sempre agradecia quando Francisca deixava o café dele pronto pela manhã, mesmo que fosse apenas um aceno de cabeça. Como seus olhos se demoravam nela por 1 segundo a mais, quando ele achava que ela não estava olhando. Ou talvez ela estivesse inventando tudo isso. Talvez fosse apenas solidão falando mais alto que a razão. Francisca fechou os olhos com força e tentou dormir, mas o sono não veio. As semanas se transformaram em meses. Francisca se acostumou à rotina da fazenda, aos ritmos da casa, ao cheiro de café fresco misturado ao perfume dos jasmins no jardim. Acostumou-se ao som das galinhas cacarejando de manhã, ao mugido distante do gado nos pastos, ao crepitar do fogo no fogão a lenha. E mais importante, acostumou-se a Cecília. A menina deixara de ser tímida. Agora corria pela casa chamando "Chica, Chica", o apelido que inventara para Francisca, porque não conseguia pronunciar o nome completo. Ria com facilidade, abraçava com força e todas as noites, antes de dormir, segurava a mão de Francisca e sussurrava: "Fica aqui, Chica, não vai embora." E Francisca sempre respondia: "Não vou, pequena, prometo." Era uma promessa que ela pretendia cumprir, porque pela primeira vez na vida, Francisca sentia que pertencia a algum lugar. Não era mais a enteada indesejada dormindo no chão da cozinha. Aqui, ela tinha nome, tinha propósito, tinha uma menina que a amava. Mas havia algo mais. Algo que Francisca tentava negar,
mas que crescia a cada dia, teimoso como as trepadeiras no muro do jardim. Ela estava se apaixonando por Antônio Cardoso. Não aconteceu de repente. Não foi como nas histórias que seu pai costumava ler para ela quando criança. Aquelas onde o amor chegava como um raio, cegante e inevitável. Não. Esse amor era diferente. Era lento, silencioso, construído em momentos pequenos e cotidianos, como naquela tarde em que Antônio voltou da cidade, trazendo um vestido novo para Cecília e também um para Francisca. Dona Jacira disse que seus vestidos estão gastos demais, ele dissera, estendendo o embrulho sem olhar diretamente para ela. Precisa de roupas decentes. Francisca desembrulhou o tecido com mãos trêmulas. Era um vestido simples de algodão azul claro, com pequenas flores brancas bordadas na gola. Nada extravagante, mas infinitamente melhor que qualquer coisa que ela já possuíra. Eu não sei o que dizer, senhor, murmurou ela, segurando o vestido contra o peito. Antônio finalmente a olhou, e pela primeira vez Francisca viu algo suavizar naqueles olhos escuros. Não precisa dizer nada. Você cuida bem da minha filha. Merece ser tratada com respeito. Respeito. Aquela palavra ecoou na mente de Francisca por dias. Ou como naquela manhã em que Cecília adoeceu com febre alta e Francisca passou a noite inteira ao lado da menina, colocando panos frios na testa dela e rezando baixinho. Antônio também não dormiu. Ficou sentado do outro lado do berço, observando a filha com uma expressão de desespero contido que partiu o coração de Francisca. Quando finalmente a febre baixou, pouco antes do amanhecer, Cecília adormeceu profundamente. Francisca encostou-se na parede, exausta, as pálpebras pesadas, e então sentiu algo quente cobrir seus ombros. Era um xale, o xale de Antônio. Você precisa descansar, disse ele, a voz rouca de cansaço. Eu fico com ela agora. Francisca ergueu os olhos para ele, surpresa. Estavam tão perto que ela podia ver as linhas de preocupação ao redor dos olhos dele, a barba por fazer, o modo como seus ombros largos pareciam carregar o peso do mundo. Obrigada, senhor, sussurrou ela. Antônio assentiu, mas não se afastou imediatamente. Por um longo momento, eles apenas ficaram ali, no silêncio do quarto, unidos pela mesma preocupação, pelo mesmo amor por aquela criança pequena. E foi nesse momento que Francisca soube. Ela estava perdida, irremediavelmente perdida. Mas nem tudo eram momentos suaves. Berenice continuava visitando a fazenda com frequência cada vez maior. Sempre trazia presentes, bolos, bordados, doces cristalizados, e sempre encontrava uma desculpa para ficar perto de Antônio. Francisca tentava se manter invisível durante essas visitas. Continuava com seu trabalho, cuidava de Cecília, evitava olhar quando Berenice ria alto demais ou tocava o braço de Antônio com familiaridade excessiva. Mas Dona Jacira percebia. A velha governanta não perdia nada. Aquela mulher é uma víbora de saias, resmungou ela numa tarde, enquanto socava a massa de pão na cozinha com força desnecessária. Quer se casar com o senhor Antônio só por causa das terras. Não tem um pingo de amor no coração dela. Francisca não respondeu. Continuou descascando batatas em silêncio. E você, menina? Perguntou Dona Jacira de repente. Não vai dizer nada? O que eu poderia dizer, Dona Jacira? Respondeu Francisca baixinho. Não sou nada aqui. Apenas alguém que cuida da Cecília. A governanta parou de sovar a massa e olhou para Francisca com os olhos afiados. Só isso que você é? Francisca baixou os olhos, as mãos tremendo levemente enquanto continuava descascando as batatas. Sim, só isso. Dona Jacira soltou um suspiro longo. Você é uma tola, menina. Uma tola cega. E saiu da cozinha antes que Francisca pudesse perguntar o que aquilo significava. O ponto de virada aconteceu numa noite de junho, 3 meses depois da chegada de Francisca.
Havia uma pequena festa na fazenda vizinha, a celebração dos 50 anos do dono, o senhor Bernardino. Antônio foi obrigado a comparecer, como era de costume entre os fazendeiros da região. E Berenice, é claro, apareceu ao seu lado, toda enfeitada com um vestido novo de seda verde e cabelos elaboradamente presos. Francisca ficou em casa com Cecília. Não que esperasse ser convidada. Ela sabia seu lugar, mas mesmo assim, algo doía no peito ao ver Antônio partir com Berenice pendurada em seu braço. Colocou Cecília para dormir mais cedo e depois sentou-se na varanda dos fundos, olhando para o céu estrelado. A noite estava clara, sem nuvens, e a lua cheia iluminava os campos ao redor com um brilho prateado. Francisca pensava em sua vida, em como tudo mudara tão rápido. Há 3 meses ela dormia no chão de uma cozinha, era tratada como menos que nada. Agora tinha um quarto próprio, roupas decentes, uma criança que a amava. Mas seu coração estava dividido, porque ela cometera o erro mais tolo de todos, apaixonar-se por alguém que nunca poderia amá-la de volta. E você, acredita que o amor pode nascer onde não deveria? Que o coração pode escolher sem pedir permissão? Francisca estava tão perdida em pensamentos que não ouviu os passos se aproximando. Não está dormindo? Ela deu um pulo, virando-se assustada. Era Antônio. Ele estava de pé na entrada da varanda, ainda vestido com as roupas da festa. Mas parecia diferente, desalinhado, cansado. Senhor! Francisca levantou-se rapidamente. Eu não sabia que já tinha voltado. Voltei cedo, ele disse, caminhando até a balaustrada da varanda e apoiando-se nela. Não aguentei ficar lá. Francisca não sabia se devia ficar ou ir embora. Optou por ficar parada onde estava, as mãos nervosamente entrelaçadas na frente do corpo. A festa não foi boa? Antônio soltou uma risada curta, sem humor. A festa foi exatamente o que eu esperava. Bebida, conversas vazias e Berenice me seguindo como uma sombra insistente. Francisca sentiu um aperto no peito, mas não disse nada. Antônio virou-se para olhá-la. Havia algo diferente em seu rosto. Algo vulnerável. Você sabe o que todos estão dizendo? Perguntou ele. Que eu preciso me casar de novo. Que não é natural um homem da minha idade viver sozinho. Que Cecília precisa de uma mãe. E o senhor concorda? Francisca mal conseguiu fazer a pergunta, a voz saindo num sussurro. Antônio ficou em silêncio por um longo momento. Então, caminhou lentamente até ela, parando a poucos passos de distância. Eu concordava, disse ele, a voz baixa, até perceber que Cecília já tem alguém que cuida dela como uma mãe. Alguém que a ama de verdade, que fica acordada a noite inteira quando ela está doente, que inventa histórias para fazê-la rir. Alguém que... Ele parou, como se as palavras fossem difíceis demais de serem ditas. Francisca sentiu o coração disparar no peito. Suas mãos tremiam. Senhor, Não me chame de senhor, pediu Antônio, dando mais um passo à frente. Não agora. Eles estavam tão perto que Francisca podia sentir o calor dele, o cheiro de terra e tabaco que sempre o acompanhava. Ela deveria se afastar. Sabia que deveria, mas seus pés não obedeciam. Antônio, sussurrou ela, testando o nome nos lábios pela primeira vez. Ele fechou os olhos como se aquilo lhe causasse dor. Você não sabe o que faz comigo, Francisca, disse ele, a voz áspera. Eu tento me convencer de que você é apenas alguém que trabalha aqui, que cuida da minha filha. Nada mais. Mas então eu te vejo rindo com Cecília, ou cantando para ela dormir, ou simplesmente sentada na varanda olhando para as estrelas. E eu... Ele abriu os olhos e a encarou com uma intensidade que roubou o ar dos pulmões de Francisca. Eu me apaixonei por você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Francisca abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Eu sei que não tenho o direito, continuou Antônio, a voz carregada de emoção.
Você é jovem, tem a vida toda pela frente. E eu sou um viúvo com uma filha, 10 anos mais velho que você, carregando o peso de um passado que nunca vai desaparecer completamente. Mas eu precisava dizer, precisava que você soubesse. Francisca sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de algo muito maior. Algo que transbordava do peito e não cabia dentro dela. Você acha, começou ela, a voz trêmula, você acha que só você se apaixonou? Antônio a encarou, esperança e medo misturados no olhar. Francisca, eu te amo, disse ela, e ao pronunciar as palavras em voz alta, sentiu como se estivesse finalmente respirando depois de meses prendendo a respiração. Eu te amo, Antônio, desde não sei quando. Talvez desde aquele primeiro dia, quando você me tirou daquele lugar horrível. Ou talvez na primeira vez que te vi segurando Cecília com tanto cuidado. Eu não sei. Só sei que te amo e não consigo parar, mesmo que tente. Antônio fechou a distância entre eles em 2 passos. Pegou o rosto dela entre as mãos grandes e calejadas, com uma delicadeza que contrastava com sua força. Posso... começou ele, a voz rouca. Francisca não o deixou terminar. Levantou-se nas pontas dos pés e encontrou os lábios dele com os seus. O beijo foi suave, quase reverente. Não havia pressa, não havia desespero. Era apenas 2 corações feridos encontrando cura um no outro. Era a promessa de que o amor pode nascer das cinzas da dor, que o recomeço é possível, mesmo quando tudo parece perdido. Quando finalmente se separaram, Antônio encostou a testa na dela, os olhos fechados. Você tem certeza? Perguntou ele baixinho. Porque se começarmos isso, não quero meias verdades. Quero você ao meu lado, como minha esposa, como mãe de Cecília. Como... Tenho certeza, interrompeu Francisca sorrindo através das lágrimas. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na vida. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou todo o rosto dele de um jeito que Francisca nunca tinha visto antes. E ali, sob o céu estrelado daquela noite de junho, 2 corações quebrados encontraram o caminho um para o outro. Mas a jornada estava longe de terminar, porque nem todos ficariam felizes com aquela união. E Berenice estava prestes a se tornar o menor dos problemas deles. A notícia do noivado entre Antônio Cardoso e Francisca espalhou-se pela região como fogo em pasto seco. Não demorou nem uma semana para que todos soubessem. O fazendeiro viúvo, dono de uma das maiores propriedades da região, iria se casar com uma moça de 17 anos, sem dote, sem família, sem nome. Uma moça que até 3 meses atrás ninguém conhecia. As línguas afiadas da vila não perdoaram. É uma vergonha, cochichavam as senhoras na igreja. Ele perdeu o juízo. Aquela menina deve ter enfeitiçado ele de algum jeito. Tão jovem, e ele com mais de 30 anos. Dizia outra, balançando a cabeça com reprovação. É quase indecente. E a pobre dona Elisa nem esfriou na cova. Francisca ouvia os sussurros quando ia à missa aos domingos. Sentia os olhares atravessados, as conversas que morriam quando ela passava. Mas Antônio segurava sua mão com firmeza durante todo o culto, como se dissesse ao mundo inteiro: ela é minha escolha e não me importa o que vocês pensam. Dona Jacira, por sua vez, era uma fortaleza. Quando uma vizinha fofoqueira teve a ousadia de perguntar se era verdade que aquela moça sem eira nem beira iria se casar com o senhor Antônio, a velha governanta respondeu com os olhos faiscando. É verdade, sim. E se a senhora tivesse um pingo de juízo, veria que não há moça melhor em toda esta região. Francisca tem coração bom, mãos trabalhadoras e ama aquela criança como se fosse dela. O que mais importa? A fofoqueira engoliu em seco e não disse mais nada. Mas havia alguém que não apenas sussurrava, alguém que decidiu agir. Berenice.
Foi numa tarde abafada de julho que ela apareceu na fazenda sem avisar. Francisca estava no jardim com Cecília, ensinando a menina a regar as flores com um regador pequeno de lata, quando ouviu o som da carruagem chegando. Seu estômago apertou quando reconheceu Berenice descendo do veículo, toda enfeitada com um vestido de veludo bordô e um chapéu extravagante. "Onde está Antônio?" perguntou Berenice, ignorando completamente Francisca e se dirigindo diretamente a Dona Jacira, que aparecera na varanda. "O senhor Antônio está nos pastos do norte", respondeu a governanta seca. "Só volta ao entardecer." Berenice sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. "Que pena. Então vou esperar." E, sem pedir licença, entrou na casa como se fosse a dona. Francisca olhou para Dona Jacira, que revirou os olhos e murmurou: "Essa mulher tem a cara de pau de uma mula empacada." Durante as 2 horas seguintes, Berenice ficou sentada na sala de visitas, bebericando chá e folheando revistas que trouxera da cidade. Francisca tentou se manter ocupada com Cecília, mas a presença daquela mulher na casa era como uma nuvem escura pairando sobre tudo. Quando finalmente Antônio voltou, sujo de terra e cansado, Berenice levantou-se imediatamente, toda sorrisos. "Antônio, precisava falar com você. É urgente." Ele olhou para ela com a sobrancelha erguida. "Berenice, não sabia que viria hoje." "Não vim por cortesia social", disse ela, a voz ficando fria. "Vim por preocupação. Como sua amiga, sinto que tenho o dever de alertá-lo sobre o erro que está prestes a cometer." Francisca, que estava subindo as escadas com Cecília no colo, parou no meio do caminho. O coração começou a bater mais rápido. Antônio cruzou os braços. De que erro seria esse? Berenice olhou ao redor, como se certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Mas sua voz foi alta o suficiente para que Francisca escutasse cada palavra. "Seu casamento com aquela moça. Antônio, você não sabe nada sobre ela. De onde ela veio, quem é a família dela, que tipo de sangue corre nas veias dela. Ela pode ser qualquer coisa. Uma oportunista, uma..." "Cuidado com as próximas palavras", interrompeu Antônio, a voz baixa e perigosa. "Cuidado, Berenice." Mas ela não parou. "Todos estão comentando. Você vai se tornar motivo de chacota. Um homem respeitado como você, casando-se com uma ninguém. Ela não tem dote, não tem educação adequada, Ela tem algo que você nunca terá." Cortou Antônio, dando um passo à frente. "Ela tem um coração verdadeiro. Ela ama minha filha, como se fosse dela. E ela me ama pelo que eu sou, não pelo que eu possuo." Berenice ficou lívida. "Você está cego! Essa menina te enfeitiçou. Daqui a alguns anos, quando ela te trair com alguém da idade dela, quando ela pegar tudo o que você tem e..." "Chega!" O grito de Antônio ecoou pela casa. Cecília começou a chorar no colo de Francisca, assustada. Antônio respirava pesadamente, o maxilar travado de raiva. "Você vai sair da minha casa agora", disse ele, a voz cortante como vidro, "e nunca mais vai voltar. Entendeu? Nunca mais." Berenice o encarou, os olhos brilhando de lágrimas de raiva e humilhação. "Você vai se arrepender, Antônio Cardoso", cuspiu ela. "Vai se arrepender amargamente." E saiu da casa batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram. Francisca desceu as escadas lentamente, ninando Cecília e tentando acalmá-la. Quando chegou ao final, viu Antônio apoiado na parede, a cabeça baixa, as mãos tremendo. "Antônio..." Ele ergueu os olhos para ela, e Francisca viu ali uma vulnerabilidade que partiu seu coração. "Você ouviu tudo?" "Ouvi." "E se ela estiver certa?" perguntou ele, a voz áspera. "E se eu estiver sendo egoísta? E se, ao me casar com você, eu estiver te prendendo a uma vida que você não escolheria se tivesse outras opções?" Francisca entregou Cecília para Dona Jacira, que aparecera silenciosamente para pegar a menina, e então caminhou até Antônio. Pegou as mãos grandes dele entre as suas, pequenas e delicadas.
Olha para mim, pediu ela. Ele obedeceu. Eu escolho você, disse Francisca, cada palavra carregada de certeza. Não porque não tenho outras opções, não porque você me salvou, mas porque quando eu olho para você, eu vejo o homem que quero ao meu lado para o resto da minha vida. Eu vejo o pai que Cecília merece. Eu vejo o homem que me faz acreditar que o amor verdadeiro existe. Antônio fechou os olhos, e Francisca viu uma lágrima solitária escorrer pelo rosto dele. Eu não mereço você, sussurrou ele. Talvez não, disse Francisca com um sorriso triste. Mas me tem mesmo assim, e o beijou, ali mesmo na sala, com a luz do entardecer entrando pelas janelas e pintando tudo de dourado. O casamento foi marcado para o final de agosto, numa cerimônia simples, na capela da fazenda. Não haveria grande festa, não haveria centenas de convidados. Apenas a família próxima de Antônio, seus 2 irmãos mais novos e suas esposas, Dona Jacira, alguns trabalhadores da fazenda e o padre da vila. Francisca não se importava. Não precisava de luxo ou ostentação. Tudo o que queria era estar ao lado de Antônio, criar Cecília, construir uma família de verdade. Mas, 3 semanas antes do casamento, algo aconteceu que abalou tudo. Uma carruagem velha chegou à fazenda numa tarde de domingo. Francisca estava ajudando Dona Jacira a preparar o jantar quando ouviram as batidas na porta. Eu atendo, disse a governanta, secando as mãos no avental. Francisca continuou cortando os legumes sem dar muita atenção. Mas então ouviu a voz de Dona Jacira, tensa. Francisca, tem alguém aqui querendo falar com você. O tom de voz fez Francisca largar a faca imediatamente. Ela saiu da cozinha e foi até a sala, e gelou. De pé na entrada, com um vestido preto surrado e o rosto magro marcado pelo tempo, estava Doroteia, a madrasta. Francisca sentiu o sangue gelar nas veias. Por um momento, ela voltou a ser aquela menina de 17 anos dormindo no chão da cozinha, com medo de respirar alto demais. O que você está fazendo aqui? Conseguiu perguntar a voz trêmula. Doroteia deu um passo à frente e Francisca percebeu que a mulher parecia diferente. Mais velha, mais cansada. Havia algo de desesperado nos olhos dela. Vim buscar você, disse Doroteia, e sua voz soou quase suplicante. Francisca piscou, confusa. Buscar o quê? Vim te levar de volta, explicou a madrasta. As coisas estão difíceis, Francisca, muito difíceis. A fazenda está indo mal, Celina e Estela, elas não sabem fazer nada. Eu preciso de você, preciso que você volte. Francisca soltou uma risada amarga, sem humor. Você está falando sério? Estou, insistiu Doroteia, os olhos ficando úmidos. Eu sei que não fui a melhor madrasta, sei que fui dura com você. Mas era pelo seu próprio bem. Queria te ensinar a ser forte, a sobreviver. E agora eu preciso de você. Somos família, Francisca. Família, repetiu Francisca, e pela primeira vez em sua vida sentiu raiva verdadeira queimando no peito. Você me fez dormir no chão, me bateu, me humilhou todos os dias. E agora vem aqui falar de família? Francisca, por favor, não... O grito saiu de Francisca com uma força que ela não sabia que possuía. Dona Jacira apareceu na porta da cozinha, alerta, pronta para intervir se necessário. Eu não vou voltar, disse Francisca, a voz tremendo mais firme. Nunca. Aqui eu encontrei uma família de verdade. Pessoas que me amam, que me respeitam, que me tratam como gente. E daqui a 3 semanas eu vou me casar com um homem bom. E vou criar uma menina que eu amo como se fosse minha filha. Então você pode voltar para São Lourenço e nunca mais aparecer aqui. Doroteia ficou parada, a boca aberta, os olhos arregalados. Por um momento, pareceu que ia dizer algo, mas então apenas virou-se e saiu, os ombros curvados, derrotada. Francisca ficou parada na sala, tremendo da cabeça aos pés. E então sentiu braços fortes a envolverem por trás. Era Antônio.
Ele tinha chegado dos campos e testemunhado tudo. Estou orgulhoso de você, sussurrou ele no ouvido dela. Muito orgulhoso. E Francisca finalmente desmoronou, chorando contra o peito dele. Não de tristeza, mas de alívio. Porque pela primeira vez na vida, ela tinha enfrentado seus demônios e tinha vencido. O dia do casamento amanheceu claro e ensolarado. Francisca acordou cedo, o coração batendo forte de nervosismo e expectativa. Dona Jacira a ajudou a se vestir com o vestido de noiva, simples, de algodão branco, com pequenos bordados nas mangas, feito pela própria governanta nas últimas semanas. Você está linda, menina, disse Dona Jacira, os olhos marejados. Linda como uma noiva deve ser. Cecília entrou no quarto correndo, usando um vestidinho azul claro novo. Chica tá bonita, exclamou a menina, pulando animada. Chica vai casar com papá. Francisca pegou a menina no colo e a abraçou forte. Vou sim, pequena. E depois disso, vamos ser uma família de verdade. Você, eu e seu pai. E Dona Jacira também? Perguntou Cecília, com aquela lógica simples de criança. Dona Jacira riu. Eu também, pequena. Todos nós. A cerimônia foi na capela pequena da fazenda, sob o telhado de telhas antigas e o crucifixo de madeira escura. O padre da vila conduziu o culto com voz solene, as palavras ecoando pelas paredes caiadas. Antônio estava de pé no altar, vestido com um terno escuro, o cabelo penteado para trás, os olhos fixos na porta. E quando Francisca entrou, caminhando lentamente pelo corredor estreito, ele esqueceu como respirar. Ela estava radiante, não pela beleza física, embora estivesse bonita, mas pela luz que emanava de dentro. Era a luz de alguém que tinha atravessado o inferno e saído do outro lado. Era a luz da redenção. Quando ela chegou ao seu lado, Antônio estendeu a mão. Francisca a pegou, e juntos viraram-se para o padre. As palavras da cerimônia passaram num borrão. Francisca mal ouvia. Estava consciente apenas da mão de Antônio segurando a sua, do cheiro de flores silvestres que Cecília insistira em espalhar pelo chão da capela, da voz grave do padre perguntando: Francisca, você aceita Antônio Cardoso como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Francisca olhou para Antônio. Viu nos olhos dele todo o amor que ele nunca soube expressar com palavras, e sorriu. Aceito. Antônio, você aceita Francisca como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, disse Antônio, a voz firme e clara. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E Antônio a beijou ali mesmo, na frente de todos, com uma ternura e uma paixão que fizeram Dona Jacira chorar e Cecília bater palmas animada. Quando se separaram, Francisca estava sorrindo através das lágrimas, e pela primeira vez desde que seu pai morrera, ela sentiu que estava em casa. Os primeiros meses de casamento foram como viver num sonho. Francisca acordava todas as manhãs ao lado de Antônio, ainda sem acreditar completamente que aquilo era real. Que ela tinha um marido que a amava, que dormia numa cama de verdade, num quarto de verdade, numa casa onde era tratada com respeito e carinho. Cecília a chamava de mamãe agora. Aconteceu naturalmente, sem que ninguém pedisse ou ensinasse. Simplesmente um dia, a menina acordou, correu para o quarto de Francisca e Antônio e gritou: Mamãe, papá, acordem! Francisca tinha congelado, os olhos se enchendo de lágrimas. Olhou para Antônio, esperando, não sabia o quê. Que ele corrigisse a menina, que dissesse que Francisca não era a mãe de verdade. Mas Antônio apenas sorriu, puxou Cecília para a cama entre eles e disse: Bom dia, pequena. Sua mamãe e eu estávamos dormindo. E naquele momento, Francisca soube que estava completa.
a rotina da fazenda continuava. Francisca aprendeu a administrar a casa ao lado de Dona Jacira, que se tornara mais que uma governanta. Era uma avó para Cecília e uma mãe para a própria Francisca. Aprendeu a supervisionar as empregadas, a organizar os mantimentos, a receber visitas com elegância. Mas sua parte favorita do dia ainda era cuidar de Cecília. Brincar no jardim, ler histórias, ensinar a menina a reconhecer as letras, a contar até 10, a rezar antes de dormir. E as noites? As noites eram de Antônio. Ele a ensinava o que era ser amada de verdade. Com paciência, com ternura, com uma paixão que queimava devagar, como as brasas do fogão a lenha que nunca se apagam completamente. Conversavam por horas na varanda, sob as estrelas, sobre tudo e sobre nada. Sobre o passado doloroso de Francisca, sobre a saudade que Antônio ainda sentia de Elisa, sobre os sonhos que tinham para o futuro. "Quero ter mais filhos", confessou Antônio numa dessas noites, segurando a mão dela. "Quero encher essa casa de risos e vozes. Quero que Cecília tenha irmãos." Francisca sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. "Eu também quero." E olhou para as estrelas, fazendo uma oração silenciosa. "Obrigada, Senhor. Obrigada por me trazer até aqui, por me mostrar que o amor existe, que o recomeço é possível. Mas a vida, como Francisca já aprendera, nunca é apenas felicidade. Há sempre desafios esperando na curva do caminho." A primeira grande prova veio 5 meses depois do casamento. Antônio adoeceu gravemente. Começou com uma febre simples, que todos acharam que passaria em poucos dias. Mas a febre piorou. Ele ficou acamado, tremendo de frio mesmo sob 3 cobertores, delirando durante a noite. Francisca não saiu do lado dele. Dormia numa cadeira ao lado da cama. Colocava panos frios na testa dele, forçava-o a beber água e chá de ervas que Dona Jacira preparava. Rezava sem parar, as mãos trêmulas enquanto segurava a Bíblia do pai. Cecília não entendia por que o pai não brincava mais com ela. Chorava toda noite, pedindo pelo papá. "Seu pai está doente, meu amor", explicava Francisca, segurando a menina no colo. "Mas ele vai melhorar. Precisa acreditar." Mas no fundo, Francisca tinha medo. Um medo terrível e paralisante. E se eu o perder? E se Deus me der esse amor só para tirá-lo de mim logo depois? Foi na 5ª noite, quando a febre estava no pico e Antônio mal reconhecia onde estava, que Francisca caiu de joelhos ao lado da cama. "Por favor", implorou ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por favor, Senhor, não tira ele de mim. Eu sei que não mereço tanta felicidade. Sei que sou só uma moça sem nada, sem valor, Mas, por favor, eu preciso dele. Cecília precisa dele. Por favor." Chorou até não ter mais lágrimas, e então, exausta, encostou a cabeça na beirada da cama e adormeceu. Quando acordou, a luz da manhã entrava pela janela, e uma mão grande e calejada estava acariciando seus cabelos. Francisca ergueu a cabeça rapidamente. Antônio estava acordado, pálido, fraco, mas acordado, e sorrindo. "Você ficou aqui a noite toda", disse ele, a voz rouca. "Fiquei", sussurrou Francisca, mal conseguindo falar de tanto alívio. "Todas as noites. Eu ouvi você rezando", continuou ele, os olhos brilhando úmidos. "Eu estava tão perdido na febre, mas ouvi sua voz me chamando de volta. E voltei, Francisca. Voltei por você." Ela segurou a mão dele entre as suas e a levou aos lábios, beijando-a repetidamente. "Nunca mais me assusta assim", pediu ela, sorrindo através das lágrimas. "Nunca mais." "Prometo tentar", disse ele, com um sorriso fraco. E naquele momento, Francisca entendeu algo profundo. O amor verdadeiro não é apenas felicidade, é também medo, é vulnerabilidade. É a coragem de colocar seu coração inteiro nas mãos de outra pessoa e confiar que ela não vai quebrá-lo. É escolher, todos os dias, ficar ao lado de alguém, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói.
Antônio se recuperou completamente nas semanas seguintes. E quando voltou às forças, fez questão de mostrar a Francisca o quanto era grato. Levou-a para passear pela propriedade, mostrando cada canto da fazenda que um dia seria dela também. Apresentou-a formalmente a todos os trabalhadores, não como a esposa, mas como Dona Francisca, senhora desta casa. Deu-lhe um cavalo, uma égua mansa e bonita chamada Estrela, e ensinou-a a cavalgar. Uma fazendeira precisa saber montar, disse ele, ajudando-a a subir na sela pela primeira vez. Francisca teve medo no início, mas Antônio segurou as rédeas ao lado dela, guiando-a devagar pelos campos, e quando ela finalmente conseguiu cavalgar sozinha, sentiu uma liberdade que nunca experimentara antes. O vento nos cabelos, o sol no rosto, a terra se estendendo infinita ao redor. Ela era livre. Finalmente, completamente livre. Um ano depois do casamento, Francisca descobriu que estava grávida. Ela contou a Antônio numa noite de primavera, no quarto deles, com as janelas abertas e o perfume dos jasmins entrando pela brisa. "Vamos ter um bebê", disse ela, segurando as mãos dele e colocando-as sobre sua barriga ainda lisa. Antônio a encarou por um longo momento, sem dizer nada. E então, para a surpresa de Francisca, ele começou a chorar. Eram lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto marcado pelo sol, enquanto ele segurava a barriga dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Obrigado", sussurrou ele. "Obrigado por me dar isso, por me dar uma família de novo, por me fazer acreditar que a felicidade é possível depois da dor." Francisca o abraçou forte, e eles ficaram assim por um longo tempo, apenas segurando um ao outro, unidos pela promessa de uma nova vida. Cecília ficou emocionada quando soube que teria um irmãozinho ou irmãzinha. "Eu vou cuidar do bebê", declarou ela, com toda a seriedade que uma criança de 4 anos podia ter. "Vou ensinar ele a brincar e a ler e tudo." Francisca riu e beijou a testa da menina. "Você vai ser a melhor irmã mais velha do mundo." E então aconteceu. Numa tarde de setembro, quando Francisca estava com 8 meses de gravidez, ela estava no jardim com Cecília quando ouviu o som de uma carruagem chegando. Não era incomum. A fazenda recebia visitantes frequentemente agora, fornecedores, vizinhos, parentes de Antônio. Mas quando Francisca ergueu os olhos e viu quem descia da carruagem, seu coração parou. Era uma mulher jovem, de mais ou menos 25 anos, vestida com roupas simples, mas limpas. Tinha cabelos castanhos escuros e olhos verdes intensos, e carregava nos braços uma criança, um menino de uns 2 anos. A mulher olhou ao redor, nervosa, até que seus olhos encontraram Francisca, e então ela caminhou decididamente até o jardim. "Você é Francisca?", perguntou ela, a voz trêmula. "Sou", respondeu Francisca confusa. "Posso ajudá-la em algo?" A mulher respirou fundo, como se reunindo coragem. E então disse as palavras que mudariam tudo. "Meu nome é Helena, e este aqui..." Ela ergueu o menino nos braços. "Este é Gabriel, o filho de Antônio Cardoso." O mundo de Francisca desmoronou. O que vocês fariam no lugar de Francisca? Como é possível perdoar uma traição que nem sabíamos que existia? O amor verdadeiro sobrevive a revelações assim? Antes de continuar essa história que está mexendo com o coração de todos nós, deixa eu te pedir um favor. Se você está gostando dessa história, se inscreva aqui no canal Contos do Coração, deixa seu like e comenta aí embaixo de onde você está assistindo. Sério, isso ajuda demais. E me conta, você acredita em segundas chances? Acredita que o amor pode superar qualquer coisa? Escreve aí nos comentários, quero saber sua opinião. Francisca ficou paralisada, olhando para aquela mulher e para o menino nos braços dela. Um menino de cabelos escuros e olhos que... Deus do céu! Olhos que eram idênticos aos de Antônio. "O quê?", conseguiu sussurrar. Helena deu um passo à frente,
os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu sei que é um choque. Eu não queria vir aqui, juro que não queria. Mas estou desesperada. Meu marido morreu há 3 meses e não tenho mais ninguém. Nenhuma família, nenhum dinheiro. E Gabriel, ele merece conhecer o pai de verdade. Francisca sentia como se o chão estivesse girando sob seus pés. Colocou a mão protetoramente sobre a própria barriga onde seu bebê crescia. Você está dizendo que Antônio, que ele... Foi há 3 anos, apressou-se Helena. Logo depois que a esposa dele morreu, ele estava destruído, bêbado numa taverna na cidade. Eu trabalhava lá, servindo mesas. Uma coisa levou a outra e... Aconteceu. Foi uma noite só. Uma noite de fraqueza de ambos os lados. Quando descobri que estava grávida, ele já tinha ido embora. Eu me casei com outro homem que concordou em criar Gabriel como seu, mas agora ele morreu e eu... Mamãe? A voz de Cecília soou pequena e assustada. Por que você está chorando? Francisca nem tinha percebido que estava chorando. Limpou rapidamente as lágrimas e forçou um sorriso. Está tudo bem, meu amor. Vai lá dentro com Dona Jacira, está bem? Cecília obedeceu, mas continuou olhando para trás com preocupação. Assim que a menina saiu, Francisca encarou Helena. Antônio sabe? Sobre o menino? Não, admitiu Helena. Nunca tive coragem de contar. Mas agora não tenho escolha. Por favor, eu só preciso de ajuda. Não estou pedindo dinheiro nem nada. Só quero que Gabriel conheça o pai. Que Antônio assuma alguma responsabilidade. Nesse momento, ouviram passos na varanda. Antônio apareceu vindo dos campos, ainda sujo de terra. Francisca, quem é? Ele parou no meio da frase quando viu Helena. O rosto dele empalideceu. Helena, sussurrou ele incrédulo. Oi, Antônio, disse ela, a voz trêmula. Desculpa aparecer assim, mas... Ela ergueu Gabriel nos braços. Você precisa conhecer seu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio olhou para o menino, para Helena, para Francisca, e então, devagar, caiu de joelhos no chão, a cabeça entre as mãos. Meu Deus, gemeu ele. Meu Deus, não. Francisca sentiu algo se rasgar dentro do peito. Dor, raiva, traição. Mas também viu o desespero dele, a vergonha, o remorso. O que eu faço agora? Pensou ela, as mãos tremendo. O que eu faço? As horas seguintes foram as mais difíceis da vida de Francisca. Helena foi levada para a casa de hóspedes nos fundos da propriedade com Gabriel. Dona Jacira cuidou deles, oferecendo comida e um lugar para descansar. Antônio tentou falar com Francisca, mas ela pediu tempo. Trancou-se no quarto, sentou-se na cama e simplesmente respirou. Ele me traiu. Foi o primeiro pensamento. Tem um filho com outra mulher. Mas então, uma voz mais racional em sua mente sussurrou. Foi antes de você. Antes de vocês se conhecerem. Ele nem sabia que o menino existia. Mas deveria ter contado, argumentou a primeira voz. Deveria ter me dito sobre aquela noite. Porque era uma noite que ele queria esquecer. Uma noite de dor e bebida. Francisca ficou naquele debate interno por horas, a raiva lutando contra a compaixão, o orgulho ferido lutando contra o amor. E então pensou em Gabriel, um menino de 2 anos, inocente, que não tinha culpa de nada, que perdera o único pai que conhecera e agora estava aqui, assustado, num lugar estranho. O que Jesus faria? Perguntou-se ela, pegando a velha Bíblia do pai. O que o amor verdadeiro exige de mim agora? Quando finalmente saiu do quarto, já era noite. Antônio estava sentado no corredor, encostado na parede e esperando. Parecia ter envelhecido 10 anos num dia. Francisca levantou-se imediatamente quando a viu. Por favor, me deixa explicar, me deixa. Quero conhecer ele, interrompeu Francisca. O menino, Gabriel. Antônio piscou, surpreso. Você tem certeza? Não, admitiu ela. Não tenho certeza de nada. Mas ele é seu filho, Antônio. E se ele é seu filho, então
Então é minha responsabilidade também. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas. Eu não mereço você. Provavelmente não, disse Francisca com um sorriso triste. Mas aqui estamos nós. Gabriel estava dormindo quando Francisca entrou na casa de hóspedes. Helena levantou-se rapidamente, nervosa. Dona Francisca, Senta, pediu Francisca, gentil, mas firme. Helena obedeceu. Francisca olhou para o menino dormindo. Ele era bonito, com cabelos escuros cacheados e bochechas rechonchudas. Parecia pacífico, inocente. Conta tudo, disse Francisca. Desde o começo, sem mentiras. E Helena contou sobre aquela noite, 3 anos atrás, sobre como Antônio estava destroçado pela morte de Elisa, afogando a dor em bebida, sobre como ela mesma estava fugindo de um noivo violento e viu naquele estranho uma chance de esquecer, mesmo que por uma noite, sobre como foi um erro de ambos, sobre como ela descobriu a gravidez semanas depois e decidiu não contar, porque Antônio já tinha ido embora e ela conheceu João, um homem bom que aceitou casar-se com ela e criar Gabriel. João foi um bom pai, disse Helena, com lágrimas nos olhos. Amou Gabriel como se fosse dele, mas morreu num acidente com o gado há 3 meses. Deixou dívidas. Perdi tudo. E não tenho família, Dona Francisca. Ninguém. Gabriel e eu estávamos passando fome. Francisca ouviu tudo em silêncio. Então fez a pergunta mais importante. Você ama Antônio? Helena a encarou surpresa. O quê? Você veio aqui porque ama ele? Porque quer ficar com ele? Helena balançou a cabeça vigorosamente. Não. Eu amava João. Só ele. Antônio foi um erro de uma noite. Eu vim aqui só porque estou desesperada e Gabriel merece ter alguma ajuda do pai biológico. Não quero tomar seu lugar, Dona Francisca. Juro por Deus que não. Francisca estudou o rosto dela por um longo momento e viu apenas verdade ali, verdade e desespero. Então respirou fundo e tomou a decisão que mudaria tudo. Vocês vão ficar aqui, disse ela firme. Helena arregalou os olhos. O quê? Gabriel é filho de Antônio. Isso significa que ele é irmão de Cecília e do bebê que está aqui? Tocou a barriga. Ele é família, e nesta casa, família não fica na rua. Vocês vão ficar na casa de hóspedes até encontrarmos um lugar melhor. Gabriel vai ser criado sabendo quem é o pai. E você vai ajudar na casa, vai trabalhar, vai ganhar seu sustento dignamente. Helena começou a chorar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Francisca levantou-se. Só precisa ser honesta sempre. Sem mentiras, sem jogos. Você cuida do seu filho, respeita meu casamento e podemos viver em paz. Sim. Helena segurou a mão de Francisca com gratidão. Sim, prometo. Obrigada. Obrigada. Quando Francisca voltou para a casa principal, Antônio estava esperando na sala. Ele se levantou assim que a viu entrar. E então? Perguntou, a voz cheia de medo. Francisca caminhou até ele devagar. Parou a poucos centímetros de distância. Ela vai ficar, disse. Gabriel vai conhecer o pai. Vai crescer sabendo que tem irmãos. Antônio fechou os olhos, uma lágrima escapando. Francisca. Mas escuta bem, continuou ela, a voz mais dura. Se você mentir para mim de novo, se esconder qualquer coisa, por menor que seja, se quebrar minha confiança, eu vou embora. E levo Cecília e nosso bebê comigo. Entendeu? Entendi, disse ele, a voz rouca. Eu juro, Francisca, juro por Deus que nunca mais vou mentir. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Não vou perder você. Francisca o estudou por um longo momento. Viu o remorso genuíno ali. Viu o amor. Viu o homem que ela escolhera, com todas as suas falhas e imperfeições. E então escolheu perdoar. Não porque era fácil, não porque não doía, mas porque o amor verdadeiro é isso. Escolher ficar, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Escolher perdoar, mesmo quando a ferida ainda sangra. Escolher construir,
mesmo sobre terreno rachado. Vem aqui, sussurrou ela, e o abraçou. Ali mesmo, na sala escura, sob a luz fraca da lamparina. Abraçou-o forte, sentindo o corpo dele tremer com soluços silenciosos. Obrigado, sussurrou Antônio contra o cabelo dela. Obrigado por não desistir de mim. Não agradeça ainda, disse Francisca com um sorriso triste. Você ainda vai ter que explicar tudo isso para Cecília e para Dona Jacira, e aquela velha não vai ter pena de você. Antônio soltou uma risada molhada. Eu sei. Estou preparado. 10 anos depois, Francisca estava na varanda da casa grande, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Aos 27 anos, ela era uma mulher diferente da menina assustada que Antônio trouxera de São Lourenço tantos anos atrás. Tinha 3 filhos agora. Cecília, que com 14 anos estava se tornando uma bela jovem. Pedro, o filho que nascera daquela gravidez difícil, agora com 9 anos e a cara do pai. E a pequena Sofia, de 5 anos, que era a alegria da casa. E tinha Gabriel, que com 12 anos chamava Francisca de tia Chica e corria pela fazenda junto com Pedro, inseparáveis como verdadeiros irmãos. Helena morava numa casa pequena que Antônio mandara construir perto da casa principal. Trabalhava como costureira para a família e para os vizinhos, tinha um bom sustento e mantinha uma relação respeitosa com todos. Nunca tentou tomar o lugar de Francisca, nunca causou problemas. Era apenas uma parte da estranha e bela família que eles construíram. Em que você está pensando? A voz de Antônio a trouxe de volta ao presente. Ele sentou-se ao lado dela na cadeira de balanço, os cabelos agora com fios grisalhos nas têmporas, mas o olhar ainda tão cheio de amor quanto no primeiro dia. Estava pensando em como a vida é estranha, disse Francisca, encostando a cabeça no ombro dele. Em como eu passei de uma menina dormindo no chão da cozinha para isto, para esta vida, esta família. Antônio beijou o topo da cabeça dela. Você sabe o que eu acho? Acho que Deus sempre soube, sempre teve um plano. Todas aquelas noites que você sofreu, todas aquelas humilhações, foram o caminho até aqui, até nós. Você acredita mesmo nisso? Acredito, porque não foi coincidência eu ter ido àquela fazenda naquele dia específico. Não foi coincidência ter visto você ali, quebrada mas não destruída. Foi providência divina. Francisca sorriu, entrelaçando os dedos com os dele. Lá embaixo, no jardim, as crianças brincavam. Cecília estava ensinando Sofia a fazer coroas de flores, exatamente como Francisca lhe ensinara anos atrás. Pedro e Gabriel jogavam bola, rindo alto quando um deles errava o alvo. Dona Jacira estava na cozinha preparando o jantar, e Francisca podia ouvir a velha senhora cantarolando uma cantiga antiga. Helena estava sentada sob uma árvore costurando, mas olhava para Gabriel com um sorriso suave. E quando seus olhos encontraram os de Francisca na varanda, ela acenou. Um aceno de gratidão, de respeito, de paz. Francisca acenou de volta. Isto é o que o amor verdadeiro constrói, pensou ela. Não famílias perfeitas, mas famílias reais, feitas de perdão e segundas chances, de escolhas difíceis e corações corajosos, de fé de que, no final, o bem sempre vence. Sabe o que eu quero? Disse Antônio de repente. O quê? Quero que quando eu morrer e você morrer e todos nós virarmos pó, quero que essa história permaneça. Quero que alguém conte sobre a menina que dormia no chão da cozinha e se tornou dona de uma fazenda. Sobre o amor que nasceu do improvável. Sobre a família que foi construída com perdão e fé. Francisca virou-se para olhá-lo, os olhos brilhando. Acho que alguém vai contar, sim, porque histórias como a nossa, elas precisam ser contadas, para que as pessoas saibam que não importa quão fundo você caia, sempre há um caminho de volta. Sempre há recomeço. Sempre há amor, completou Antônio. Sempre há amor, repetiu Francisca.
e o beijou ali na varanda, sob a luz dourada do crepúsculo, enquanto os filhos brincavam e a vida seguia seu curso. Porque no final, não é a perfeição que importa, é o amor, é a escolha de ficar, mesmo quando é difícil. É a fé de que Deus nunca abandona seus filhos. É a certeza de que cada ferida pode virar cicatriz, e cada cicatriz conta uma história de sobrevivência, de recomeço, de esperança. Anos mais tarde, quando Francisca já era uma senhora de cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo tempo, sentava-se na mesma varanda e contava essa história para os netos. E eles ouviam com os olhos arregalados, perguntando: "Vovó, é verdade que você dormia no chão?" E ela respondia: "É verdade, meu amor, mas olha onde Deus me trouxe, do chão da cozinha à cadeira da varanda, da solidão à família, do desespero ao amor. Nunca desistam, meus pequenos, porque Deus nunca desiste de vocês." E aquelas crianças cresciam carregando essa lição no coração e contavam para seus próprios filhos. E assim a história de Francisca se tornou lenda. A lenda da menina que foi salva pelo amor e que, por sua vez, salvou tantos outros com sua capacidade de perdoar. E você? Você acredita que o amor pode curar qualquer ferida? Que o perdão é possível, mesmo quando dói? Conta aqui nos comentários qual parte dessa história mais te tocou. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Porque histórias assim existem para nos lembrar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para o amor. Deus abençoe você, onde quer que esteja.